Jesus continua o discurso sobre o pão da vida, no qual convida cada um de nós a acolhê-lo, e acolhê-lo de forma integral, e a viver fazendo de sua vida o alimento para a nossa vida e missão. Reunimos-nos em torno de Jesus, pão descido do céu, sempre solidário conosco em nossa jornada. O Senhor nos alimenta com o pão da imortalidade. A Eucaristia é a ação de graças que forma em nós um coração de filhos e filhas dispostos a viver no amor. Celebremos em comunhão com os vocacionados a vida em família, em especial com os pais, pois ao celebrarmos hoje o Dia dos Pais, recordamos que a vocação de pai consiste em auxiliar na descoberta deste Senhor que cuida de todos. Que o Deus Pai de Jesus Cristo abençoe os pais da terra e acolha junto de si os que a morte já levou de nosso convívio. A liturgia do 19º domingo do tempo comum nos dá conta, uma vez mais, da preocupação de Deus em oferecer aos homens o pão da plena vida e da vida definitiva. Por outro lado, convida os homens e as mulheres a prescindirem do orgulho e da autossuficiência e acolherem com reconhecimento e gratidão os dons que vêm de Deus. Por isso o Salmo 33 nos convida: provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Saborear Deus, saborear a bondade da criação. Após o massacre dos 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, Acabe e sua esposa Felícia juraram matar Elias, e o profeta fugiu para o sul a fim de salvar a vida. Chegado à zona de Beer-sheba, Elias internou-se no deserto. É precisamente neste contexto que o episódio do Livro dos Reis, que hoje nos é proposto, nos situa. Por isso, a primeira leitura mostra como Deus se preocupa em oferecer aos seus filhos o alimento que dá vida. No pão cozido sobre pedras quentes e na bilha de água com que Deus retempera as forças do profeta Elias, manifesta-se o Deus da bondade e do amor, cheio de solicitude para com os seus filhos e filhas, que anima os seus profetas e lhe dá força para testemunhar, mesmo nos momentos de dificuldade e desânimo, para que ele possa levantar e continuar a missão. O nosso texto garante-nos que Deus não abandona aqueles a quem chama a dar testemunha profético. Como nota marginal, atentemo-nos na forma de atuar de Deus. Ele não resolve de forma mágica os problemas do profeta, nem se substitui ao profeta. O profeta deve continuar a sua missão, enfrentando os mesmos problemas de sempre. Mas Deus apenas alimenta o profeta, dando-lhe a coragem para continuar a missão. Por vezes, pedimos a Deus que nos resolva de forma milagrosa os problemas com um golpe de mágica, enquanto nós ficamos de braços cruzados a olhar para o céu. O nosso Deus não se substitui ao homem, não ocupa o nosso lugar, não estimula com a sua ação a nossa preguiça e a nossa instalação, a nossa acomodação, mas está ao nosso lado sempre que precisarmos dele, dando-nos a força para vencer as dificuldades e indicando-nos o caminho a seguir. O Evangelho de São João, no capítulo 6, apresenta Jesus como o pão vivo que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Para que esse pão sacie de forma definitiva a fome de vida que reside no coração de cada homem e mulher, é preciso acreditar, isto é, aderir a Jesus, acolher suas propostas, aceitar o seu projeto, segui-lo no sim a Deus e no amor aos irmãos e irmãs. Quem acredita em mim tem a vida eterna, nos diz Jesus. Acreditar não é, neste contexto, aceitar que ele existiu, conhecer a sua doutrina ou elaborar altas considerações teológicas a propósito da sua mensagem. Acreditar é aderir, de fato,
a essa vida que Jesus nos propôs. Viver como Ele, na escuta constante dos projetos do Pai. Segui-lo no caminho do amor, do dom da vida, da entrega aos irmãos e irmãs, é fazer da própria vida como Ele fez da sua. Uma luta coerente contra o egoísmo, a exploração, a injustiça, contra o pecado, tudo que desfeia a vida dos homens e mulheres e traz sofrimento ao mundo. Eu posso dizer com verdade e objetivamente que acredito em Jesus? Façamos essa pergunta durante essa semana. É preciso aprendermos a questionar as nossas certezas, as nossas ideias pré-fabricadas, os esquemas mentais em que nos instalamos de forma comodamente. É preciso termos sempre o coração aberto e disponível para esse Deus que sempre novo e sempre dinâmico, que vem ao nosso encontro de mil formas para nos apresentar os seus desafios, para nos oferecer a vida e a vida em abundância. A segunda leitura mostra-nos as consequências da adesão a Jesus, o pão da vida. Quando alguém acolhe Jesus como o pão que desceu do céu, torna-se um homem novo, que renuncia à vida velha do egoísmo, do pecado e que passa a viver na caridade, a exemplo de Cristo. Pelo batismo, cada cristão tornou-se morada do Espírito e, ao acolher o Espírito, recebeu um sinal ou selo que prova a sua pertença a Deus. Tem, portanto, de viver em consequência e de expressar nas suas ações concretas a vida nova do Espírito. A exortação a não contristar o Espírito deve entender-se como: não decepcioneis o Espírito que habita em vós, continuando a viver de acordo com o homem velho. Seguir Cristo é ser um homem novo. E ser homem novo implica, na perspectiva de Paulo, assumir uma nova atitude nas relações com os irmãos e irmãs. O apostolado chega a especificar que o azedume, a irritação, os rancores, os insultos, as violências, a má língua, a inveja, os orgulhos mesquinhos devem ser totalmente banidos da vida dos cristãos. Esses vícios são manifestações do homem velho que não cabem na existência de um filho de Deus, cuja vida foi marcada com o selo do Espírito. É necessário que estejamos cientes desta realidade, quando na nossa vida pessoal ou comunitária nos deixamos levar pelo rancor, pelo ciúme, pelo ódio, pela violência, pela mesquinhez e magoamos os irmãos e irmãs que nos rodeiam. Estamos a ser incoerentes com o compromisso que assumimos no dia do nosso batismo e a cortar a nossa relação com a família de Deus. Rezemos, portanto, neste dia pelos pais, pedindo por São José, pai adotivo de Jesus. É um exemplo para os pais desempenharem a sua missão com fidelidade, simplicidade e humildade. Rezemos pelos pais de família para que saibam sempre apreciar a beleza de uma vida simples e laboriosa, cultivando com solicitude o relacionamento conjugal e cumprindo com entusiasmo a grande e difícil missão educativa. O exemplo de pais santos é a primeira condição favorável para o florescimento das vocações sacerdotais e religiosas. Parabéns, queridos pais, busquem expressar para os vossos filhos a imagem de Deus Pai, que é bom e compassivo para com todos. Porquanto, oremos juntos, todos os pais. Deus de bondade, que fostes revelado por Jesus a nós como nosso Pai, nós vos pedimos, abençoai aqueles que chamastes a vocação da paternidade. Abençoai os pais que se esforçam por ser amigos e companheiros sempre presentes, em especial nos momentos difíceis. Olhai compassivo para os que não conseguiram levar adiante a missão de paternidade. Fortalecei os laços de família. Curai as dores dos que, na solidão, não experimentam o carinho dos filhos e filhas. Acolhei a saudade dos pais que experimentaram a morte de seus filhos
e acolhei também junto a vós aqueles que a morte levou de nosso convívio. Amém. Irmãos e irmãs, começa hoje, em todo o Brasil, a Semana Nacional da Família. Aproveitemos a ocasião em que recordarmos a vocação à vida matrimonial, à vida familiar, para refletir e rezar pelas nossas famílias. Participemos das atividades da Semana da Família em nossas comunidades e durante a semana façamos em grupo algum momento de oração pelas famílias. Que todos tenham um santo e abençoado domingo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.